30 de junho, São Paulo Apóstolo, do ano de 67. A conversão mais extraordinária que se deu depois da ascensão de Nosso Senhor foi a de São Paulo. Discípulo do sábio mestre Gamaliel, era Paulo havido por homens de grande inteligência e de espírito superior, gozando, portanto, de certa consideração na alta sociedade de Jerusalém. A sua conversão inesperada, de certo, causou sensação extraordinária na capital do judaísmo, conhecido de todos como inimigo fidagal da religião de Cristo e seu cruel perseguidor. Era natural que a notícia dessa conversão fosse pelos apóstolos recebida com muito ceticismo e grande desconfiança. Depois do acontecimento grandioso da conversão, Paulo ficou alguns dias em Damasco. Causou grande confusão entre os ouvintes na sinagoga daquela cidade, a narração da visão que teve e o ardor com que se confessava em favor de Cristo e de sua doutrina. De Damasco se dirigiu para a solidão da Arábia, onde ficou 3 anos, fazendo grandes penitências e entregando-se ao estudo da religião. Passado esse tempo, voltou a Damasco, onde foi muito mal recebido pelos judeus, que quiseram matá-lo. Vigiaram a casa onde estava e foi devido à dedicação de alguns cristãos que conseguiu fugir, descendo num cesto pelo muro afora. Em Jerusalém, para onde se dirigiu então, foi-lhe difícil achegar-se aos apóstolos, que o temiam, e não disfarçavam a desconfiança que lhes inspirava aquela conversão. Foi por intermédio de Barnabé que Paulo conseguiu ser-lhes apresentado. Desde que os apóstolos se convenceram da verdade e solidez da conversão, com eles ia e vinha em Jerusalém, procurando sempre o contato com os gentios. Os judeus, por seu turno, não lhe perdoaram a apostasia e tramaram contra sua existência. Por esse motivo, deixou Jerusalém e foi por Cesareia para Tarso, sua terra natal, onde permaneceu 3 anos, pregando o nome e a doutrina de Jesus nas regiões da Síria e Cilícia. Essa pregação teve por resultado a conversão de muita gente. Em companhia de Barnabé, seguiu para Antioquia, onde fundaram a primeira comunidade cristã. Achando-se a igreja de Jerusalém em situação aflitiva em consequência da guerra que lhe fazia a sinagoga, Paulo e Barnabé arrecadaram esmolas com que socorreram os irmãos na metrópole. Em Jerusalém, receberam ordem de continuar a pregação entre os gentios. De Antioquia, dirigiram-se para a Seleucia, e daí foram para a ilha de Chipre. Percorrida toda a ilha até Pafos, foram chamados para junto do procônsul Sérgio Paulo, homem reto que desejava ouvir a palavra de Deus. Um mago, judeu, falso profeta, chamado Simão, procurou desviá-lo da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, encarando-o em face, disse-lhe: Filho do diabo, inimigo de toda a justiça, eis que a mão de Deus te castiga. Não verá mais por algum tempo a luz do sol. Logo espessas trevas o cercaram e tateava procurando quem o guiasse. À vista disso, o procônsul se converteu. De Pafos, Paulo, com um companheiro, passou para Perga e de lá para Antioquia. Houve tantas conversões que os judeus, enchendo-se de inveja, moveram perseguição contra os apóstolos. Estes, então, se retiraram e foram-se para Listra, passando por Icônio. Em Listra havia um paralítico que recuperou a saúde pela imposição das mãos de Paulo. O povo, vendo isso, julgou estar em presença de deuses e quis dar-lhes honras divinas. Os judeus, perseguindo sempre o apóstolo, vieram de Antioquia, prenderam-no, levaram-no para fora da cidade e apredejaram-no, deixando-o como morto. No dia seguinte, porém, seguiu para Derbeia, onde ganhou muitos discípulos. Quando mais tarde voltou outra vez para Antioquia, pôde contar em grande assembleia os progressos que a religião de Jesus tinha feito. Surgia entre os discípulos uma controvérsia sobre a aplicação da lei da circuncisão aos gentios recém-convertidos. Numa reunião que houve em Jerusalém, a qual compareceram também Paulo e Barnabé, foi decidido que os convertidos do paganismo não seriam obrigados à circuncisão. Fazendo de Antioquia ponto de partida, Paulo e Barnabé visitaram todas as cidades da Ásia Menor, porque tinham passado na primeira viagem. Em Troas teve Paulo uma visão. Em pé diante dele um macedônio suplicava-lhe: Passa a Macedônia e vem em nosso socorro. Paulo embarcou com Silas, Timóteo e Lucas para Filipos.
Em Filipos, libertou do demônio uma empregada que, possessa do espírito adivinhatório, dava lucros avultados aos amos. Estes, vendo-se prejudicados em seus interesses, levantaram o povo contra Paulo e Silas, arrastaram-nos diante do tribunal e disseram: Estes homens põem em desordem a nossa cidade. A autoridade mandou-os açoitar com varas e, metidos no cárcere, foram presos ao tronco. À noite, um forte terremoto abalou a cidade toda. As portas da prisão abriram-se e as cadeias dos prisioneiros caíram. O carcereiro, estupefato e apavorado, fez-se batizar imediatamente com toda a família. De Filipos, Paulo foi para Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia, e daí até Atenas. Em Atenas, Paulo pregou aos judeus na sinagoga, aos pagãos na praça pública. Convidando para falar no Areópago, disse Paulo: Cidadãos de Atenas, um dia deste, percorrendo vossa cidade, considerando os objetos do vosso culto, notei entre outros um altar com inscrição: ao Deus desconhecido. Aquele Deus a quem venerais, sem o conhecer, é o que vem anunciar-vos. Quando depois passou a falar da ressurreição, uns escarneciam, outros disseram: Fala-nos-á outra vez sobre este assunto. Houve algumas conversões, por exemplo, a de Dionísio, membro do Supremo Tribunal. De Atenas, Paulo foi para Corinto, onde pregou o Evangelho durante 1 ano e 6 meses. De Corinto passou para Éfeso, de Éfeso para Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Em outra viagem, após breve espaço de tempo, Paulo visitou todas as igrejas da Ásia. Em Éfeso, batizou 12 discípulos, impôs-lhe as mãos, chamando sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. 3 anos passou Paulo em Éfeso, permanência assinalada por muitos milagres. Curaram-se doentes, aos quais aplicaram o sudário e a cinta de São Paulo. Inúmeros demônios foram expulsos das suas vítimas. Muitos fiéis vieram confessar os pecados. Os judeus não deixaram de odiar a Paulo e continuaram a persegui-lo. Antes de se despedir de Éfeso e Mileto, foi São Paulo avisado pelo Espírito Santo que em Jerusalém havia de encontrar muita tribulação, e assim aconteceu. Mal tinha chegado a Jerusalém, os judeus apoderaram-se dele e teriam-no matado se o tribuno da corte romana não lhe o tivesse arrebatado das mãos. Ainda assim, mandou metê-lo a ferros e encarcerá-lo. De noite, Jesus Cristo apareceu a Paulo e lhe disse: Coragem, como daste testemunho de mim em Jerusalém, o mesmo farás em Roma. Como os judeus insistissem na sua condenação, o tribunal romano mandou conduzi-lo de noite, com uma escolta, ao governador Félix, em Cesareia. Lá ficou 2 anos, até que Félix teve por sucessor a Festo. Os judeus pediram a este a transferência do prisioneiro para Jerusalém, pensando matá-lo em viagem. Festo perguntou a Paulo: Queres ser julgado em Jerusalém no meu tribunal? Paulo respondeu: Apelo para César. Festo: Apelastes para César, diante de César comparecerás. Marcada a partida, Paulo tomou passagem no navio com Lucas e muitos outros presos. A viagem foi penosíssima e o navio ancorou na ilha de Creta. Paulo aconselhou a passarem o inverno lá, mas essa opinião não teve o apoio dos outros e continuaram a viagem. Uma grande tempestade no alto mar pôs em perigo a vida de todos, e só depois de 15 dias, cheios de aflições, abordaram a ilha de Malta. O navio despedaçou-se como predissera Paulo, mas os passageiros, em número de 276, chegaram à praia sãos e salvos. Durante os 3 meses de parada na ilha de Malta, Paulo curou muitos doentes dos insulares que lhe fizeram honrosas manifestações. De Malta seguiram para Roma, onde Paulo ficou alojado em casa particular com um soldado que o guardava. 2 anos ficou o apóstolo em Roma, fazendo bem onde se lhe oferecia ocasião e propagando a doutrina de Cristo. O zelo não lhe deu descanso. Passados os 2 anos de cativeiro, Paulo foi à Espanha. De lá voltou ao Oriente, onde visitou as igrejas de Éfeso, de Creia, de Macedônia e de Mileto. É admirável como o apóstolo, no meio de tantos trabalhos apostólicos, teve ainda tempo para escrever 14 epístolas a particulares e a diversas igrejas. 2 anos foram-se com essas viagens apostólicas, quando Paulo voltou a Roma, onde era imperador Nero, o monstro purpurado.
na metrópole do Império, sofreu martírio junto com São Pedro. Na qualidade de cristão romano, foi degolado. Era o ano 67 depois de Jesus Cristo. Uma parte das relíquias de São Paulo descansam na Basílica de São Pedro, ao lado das relíquias do Príncipe dos Apóstolos. São Paulo, apóstolo, rogai por nós.